Por que é tão importante que Jesus tenha nascido de uma virgem? A doutrina do nascimento vaginal é de importância crucial. Isaías capítulo 7, versículo 14, Mateus capítulo 1, versículo 23, Lucas capítulo 1, versículos 27 e 34. Primeiramente, vamos examinar como as Escrituras descrevem este evento abençoado. Em resposta à indagação de Maria, como? Diz Gabriel: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Lucas capítulo 1, versículo 35. Com estas palavras, o anjo encoraja José a se casar com Maria. O que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 20. Mateus afirma que a virgem achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18. Gálatas capítulo 4, versículo 4 também ensina sobre o nascimento vaginal. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Por estas passagens, certamente fica claro que o nascimento de Jesus foi resultado da atuação do Espírito Santo dentro do corpo de Maria. O imaterial, o espírito, e o material, o útero de Maria, foram ambos envolvidos. Maria, é claro, não poderia ter engravidado sozinha. E neste sentido, foi simplesmente um receptáculo. Somente Deus poderia fazer o milagre da encarnação. Negar uma conexão física entre Maria e Jesus seria sugerir que Jesus não foi verdadeiramente humano. As Escrituras ensinam que Jesus foi totalmente humano, com um corpo físico, assim como o nosso. Isto ele recebeu de Maria. Ao mesmo tempo, Jesus era totalmente Deus, com uma natureza eterna e sem pecado. Veja João capítulo 1, versículo 14, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 17. Jesus não nasceu em pecado, ou seja, ele não possuía natureza pecaminosa. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Poderia parecer que a natureza pecaminosa é passada de geração a geração através do Pai. Romanos capítulo 5, versículo 12, 17 e 19. O fato de ter nascido de uma virgem frustrou a transmissão da natureza pecaminosa e permitiu que o eterno Deus se tornasse um homem perfeito. Jesus teve irmãos e irmãs? Os irmãos de Jesus são mencionados em vários versículos da Bíblia. Mateus capítulo 12, versículo 46, Lucas capítulo 8, versículo 19 e Marcos capítulo 3, versículo 31, dizem que a mãe de Jesus e seus irmãos vieram vê-lo. A Bíblia nos diz que Jesus tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Mateus capítulo 13, verso 55. A Bíblia também nos diz que Jesus tinha irmãs, mas não sabemos seus nomes ou a quantidade. Mateus capítulo 13, versículo 56. Em João capítulo 7, versículos de 1 a 10, seus irmãos vão para a festa, enquanto Jesus não o seguiu. Atos capítulo 1, verso 14, descreve seus irmãos e mãe orando com os discípulos. Depois, Gálatas capítulo 1, verso 19, menciona que Tiago era irmão de Jesus. A conclusão mais natural dessas passagens é interpretar que Jesus tinha irmãos e irmãs sanguíneos. Alguns católicos romanos acreditam que esses irmãos eram, na verdade, primos de Jesus. No entanto, em cada exemplo, a palavra grega específica para irmão é usada. Enquanto que a palavra pode se referir a outros parentes, o seu significado normal e natural é irmão físico. Havia uma palavra grega para primo, mas ela nunca foi usada. Além disso, se eles fossem primos de Jesus, por que eles estavam tão frequentemente com Maria, a mãe de Jesus? Não há nada no contexto de sua mãe e irmãos vindo visitá-lo que daria qualquer impressão de que eles não fossem os seus irmãos sanguíneos, de forma literal e do mesmo sangue. Um segundo argumento da Igreja Católica Romana é que os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José de um casamento anterior, antes de casar-se com Maria. Uma teoria de que José era significativamente mais velho que Maria, foi casado anteriormente, teve vários filhos
e ficou viúvo antes de se casar com Maria é inventada. O problema com essa teoria é que a Bíblia não dá nenhuma impressão de que José foi casado anteriormente ou que teve filhos antes de casar-se com Maria. Se José tinha pelo menos 6 filhos antes de se casar com Maria, por que eles não são mencionados na sua viagem com Maria a Belém? Lucas capítulo 2, versos 4 e 5, ou na sua viagem ao Egito, Mateus capítulo 2, versículos 13 e 15, ou na sua viagem de volta para Nazaré, Mateus capítulo 2, versículos 20 a 23. A Bíblia não nos dá nenhum motivo para acreditarmos que esses irmãos e irmãs não fossem verdadeiros filhos de José e Maria. Aqueles que se opõem à ideia de que Jesus tinha meio-irmãos e meio-irmãs fazem isso não por sua leitura da Bíblia, mas por um conceito pré-concebido da virgindade perpétua de Maria, que é em si mesmo uma crença completamente contrária ao que a Bíblia ensina. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 25. Jesus tinha meio-irmãos e meia-irmãs, que eram filhos de José e Maria. Esse é o ensinamento claro e sem ambiguidade da palavra de Deus.